Boa noite a todos os que já se encontram online pelo Instagram nesta noite. Eu cumprimento a todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando início à celebração de mais um culto de doutrina para fortalecer o nosso conhecimento, nos preparar mais e mais nesta palavra maravilhosa e deixar Deus fortalecer o nosso coração com fé para tomar posse das maravilhosas promessas. Eu gostaria de convidar os que já estão conectados conosco a orarmos inicialmente, depois ouviremos um louvor e logo em seguida ministraremos a nossa doutrina nesta noite. Fechemos os nossos olhos. Pai eterno, Pai querido, Pai misericordioso, Senhor, aqui estamos nós, mais uma vez reunidos neste lugar, com o desejo no coração, meu Senhor e meu Deus, de, através desta live, Senhor, nós propagarmos a Tua palavra, meu Senhor, para todos os cantos onde alguém se conectar, meu Deus, e receber esta verdade maravilhosa. Eu te suplico, meu Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo fale profundamente aos nossos corações, através desta verdade que vai nos levar à salvação. Ensina-nos mais e mais, Senhor, a sermos obedientes à Tua verdade. Ensina-nos, Senhor, a recebermos essa verdade para poder tomarmos posse das Tuas maravilhosas promessas, dos Teus desejos santos para as nossas vidas, meu Pai. Que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que Teu Espírito Santo possa ministrar profundamente às nossas almas e fortalecer o nosso espírito. Ó Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, que enquanto estamos aqui estudando a Tua palavra, enquanto estamos aqui Te louvando e engrandecendo o Teu nome, visita também os hospitais, as clínicas, as UPAs, os lares, onde tiver um enfermo, um moribundo, necessitando, Senhor, de uma intervenção divina Tua, Senhor, e que estiver invocando o Teu auxílio, o Teu socorro, que Tu possa, Senhor, de acordo com a Tua santa vontade, ir ao encontro dessas vidas, tocar poderosamente e operar o milagre da cura, Senhor, para que Teu nome seja mais glorificado. Levanta aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, porque a partir de agora, Senhor, tudo que queremos fazer aqui é para a honra, glória e louvor do Teu nome. Abençoa todos os que já se encontram conectados através do Instagram, nesta live, meu Senhor, para que nós possamos, Senhor, num só corpo, pelo Espírito, Senhor, conectarmos com o Teu Santo Espírito e que Deus, Tu possa falar profundamente aos nossos corações. É assim que eu Te oro e já Te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Vamos ouvir só um louvor, amados, e logo em seguida ministraremos a doutrina. Jeová Jireh,
Amém, igreja? Então vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 a 6. Versículo 1 a 6. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6, para iniciarmos a nossa doutrina nesta noite. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, que tu faças exercer sobre nós o teu espírito, a sabedoria, do conhecimento e discernimento, para abrir cada vez mais o nosso entendimento espiritual, Senhor, implantar esta verdade em nossos corações, para aumentar a nossa fé, fortalecer cada um de nós no campo espiritual, porque o nosso espírito será alimentado com esta verdade maravilhosa que nos levará à salvação, meu Deus. Ser com cada vida que se encontra aqui conectada através desta rede social, do Instagram, e que tudo que fizermos aqui seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que teu Espírito Santo ministre, usando a boca do teu servo, Senhor, para falar para as nossas vidas. É o que eu te oro e te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Então, amados, eu fiz essa leitura aqui para mostrar a situação daquele povo que depois de passar na escravidão do Egito, depois de 400 anos, aquele povo, um alerta que Deus já houvera dado a Abraão, está lá em Gênesis 15:13, quando Deus previu, né, que Abraão seria pai de uma grande descendência, mas esse povo ficaria escravo, né, em terras estranhas por 400 anos. E Deus, quando estabelece, ninguém pode mexer mais com nada. Quando Deus estabelece alguma coisa na nossa vida, nada pode mudar o rumo, nada pode mudar o projeto de Deus para cada um de nós. Então, Deus estabeleceu e eles passaram 400 anos no Egito. 4 gerações, propriamente falando, acredito que 4 gerações. E dessas gerações que ficaram na escravidão do Egito, eles foram adquirindo muitas enfermidades ali, porque eles trabalham na escravidão, ficaram na escravidão, né? Ficaram na escravidão e trabalhavam durante a manhã e a tarde, já início de noite, foram reclamar, né, de palha, e então o faraó mandou que eles agora trabalhassem também puxando pela noite. Quer dizer, era uma verdadeira escravidão e sofrimento, aflição daquele povo. Mas chegou o tempo de Deus libertar aquele povo. E Deus libertou aquele povo, mesmo sabendo que por conta de tanto trabalho, de muitas vezes, né, passarem privações de alimentos, porque os egípcios alimentavam aquele povo, mas como escravo eles não comiam do jeito que os egípcios faziam, né, se banqueteavam, né? Então, eles foram adquirindo muitas doenças, muitas enfermidades, né, naquela terra estranha. E quando Deus os libertou, naquela noite da libertação, que o povo de Deus ganhou essa liberdade saindo do Egito, o primeiro ato de Deus para aquele povo foi curá-los de tudo quanto era de enfermidade. Deus curou, e quando eles saíram do Egito, né, essa cura já estava assegurada, como diz o salmista lá no Salmo 105, versículo 37, diz mais ou menos assim:
Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre suas tribos não havia nenhum inválido. Deus tinha feito um operar de um milagre de cura naquele povo, tirou todas as enfermidades deles. E eles estavam saindo agora para a terra prometida, prontos, né, para Deus. Só que, logo que chegaram, depois de atravessar o Mar Vermelho, né, depois de atravessar o Mar Vermelho, e chegarem no deserto de Mara, né, quando eles chegaram lá no deserto de Mara, a água daquela localidade era uma água amarga, que era completamente desaconselhável para beber. Então, os hebreus ficaram desesperados, achando que agora eles estariam perdidos, porque já tinham caminhado bastante e agora estavam necessitando de matar a sede, e essa água era amarga. Mas Deus, prevendo tudo isso, Deus usa da sua benignidade, da sua misericórdia, do seu amor, e ordena que Moisés pegue uma árvore naquele local e lance aquela árvore na água. E aquela madeira daquela árvore fez com que as águas se tornassem doces, como mel. Então, nós precisamos entender isso. Lá no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26, diz o seguinte, Êxodo, capítulo 15, né? Versículo 23 a 26. 15, versículo 23 a 26. Diz assim: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E no versículo 20 diz: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Sou o Senhor que te sara. Atentem-me no versículo 26 dizendo isso. Então, vamos entender isso aqui. Eles murmuraram porque a água estava amarga. Deus mandou que Moisés pegasse aquela árvore, lançasse nas águas, e aquela árvore fez as águas ficarem doces. Então eles tomaram a água que estava doce. Então Deus deu para aquele povo os estatutos, quer dizer, celebrou a primeira aliança com eles. Essa primeira aliança era dar os estatutos, se eles cumprissem os estatutos, né, que Deus estava passando para eles, né, e desse ouvido aos mandamentos de Deus, né, guardando esses estatutos, olha a promessa de Deus, nenhuma enfermidade viria sobre eles, porque ele era o Deus que sara, que cura. Então, o que é que nós podemos entender disso aí? Vamos raciocinar, porque essa doutrina é muito importante vocês saberem, porque muita gente vive questionando, às vezes uma pessoa fica com enfermidade, adoece, e ficam querendo culpar a Deus, que é uma estratégia do diabo, é querer implantar na cabeça do ser humano que a doença, a pessoa foi acometida de doença porque foi Deus que mandou. Não foi Deus que mandou. Deus não manda doenças. Eu vou provar isso dentro dessa doutrina. Deus curou aquele povo quando saiu do Egito. Lá em Mara já começaram a murmurar de novo. Mas Deus deu um jeito, fez as águas ficarem doces. Só que Deus estabeleceu um estatuto, uma aliança. Ó, agora tem uma aliança. Vocês vão cumprir meus estatutos e dar ouvidos aos meus mandamentos. Se vocês fizerem isso, nenhuma enfermidade das que eu mandei para o Egito vai alcançar vocês. Porque eu sou o Deus que te sara, o Deus que vai curar. Entendeu? Então, aquele povo ouviu essa ordem de Deus para cumprir os estatutos e mandamentos, e sabiam que em contrapartida receberiam cura. Vamos atentar para isso. Ficariam sempre imunizados de qualquer enfermidade, né, fosse ela qual fosse. O que Deus estava dizendo para aquele povo, né? Que Deus estava dizendo para aquele povo é que
Quando Moisés clamou e Deus lhe mostrou um madeiro, aquele madeiro representava a cruz de Cristo. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque essa leitura que nós fizemos em Coríntios, ela é muito interessante, porque vocês podem observar no capítulo 10 de 1 Coríntios, no 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, 1 Coríntios, ele diz assim, no versículo 6, diz, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. O exemplo de tudo que estava acontecendo com aquele povo que saiu do Egito, Deus estava querendo mostrar que aquele povo não era ainda a Israel verdadeira dele, a igreja verdadeira dele. Não era ainda a igreja dele. Mas aquele povo era uma prefiguração da igreja dele. Moisés era uma prefiguração de Cristo. E Deus queria ensinar para nós, porque aqui o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo isso. Ó, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Olha bem, isso aqui vem se convolar, vem entrar em sintonia com o que está também lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, estão lembrados? Que diz que a lei, né, que a lei as coisas da lei eram bens vindouros, era de bens vindouros, né? A lei que Deus deu a Moisés era a sombra dos bens vindouros, era uma sombra daquilo que viria. Então isso quer confirmar que Deus estava usando aquele povo para mostrar como seria a verdadeira Israel dele, a Israel espiritual, a igreja. Sim, porque nós aqui somos a Israel espiritual. O Espírito Santo usa Paulo para nos alertar sobre isso também, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Nos versículos 7 e 29, nós temos a certeza de que a verdadeira Israel de Deus, os verdadeiros filhos de Abraão, são os da fé. Aqueles que professam a fé na verdade da palavra. Então, o que Deus estava querendo mostrar era, ao longo dos séculos, tudo que se passava com aquele povo era para nos ensinar sobre esses bens vindouros que a igreja iria tomar posse. Quando Moisés clamou e Deus lhe mostrou o madeiro, foi para isso, né? Aquela árvore lançada nas águas com aquele madeiro representava o madeiro que era a cruz de Cristo, representava justamente a cruz. Deus mandou lançar nas águas. As águas aí nós poderíamos prefigurar como se fosse o povo. Deus lançou, né, a cruz para o povo, né? E a cruz, e as águas se tornaram doces. Quando nós vamos até a cruz, nós também mudamos o caráter, a conduta e a personalidade, porque nós matamos o ego. Quando nós vamos arrependidos até a cruz do Calvário e aceitamos Jesus como Senhor, obviamente que nós vamos sofrer uma mutação pelo mundo espiritual, uma mutação de caráter. A conduta cristã é outra, a personalidade é outra daquela vida que acaba de nascer em Cristo. Então era isso que Deus estava querendo ensinar através daquele incidente que houve lá em Mara, né? E as águas se tornaram doces, quer dizer, as pessoas que vão a Cristo, matam o ego, elas ficam então agora doces, elas são pessoas que vão andar em novidade de vida, buscando sempre mais e mais a purificação, a santificação, até chegar na terra prometida, que é a Jerusalém Celeste. Então, vamos entendendo isso aí, porque essa doutrina é muito importante para que a gente guarde essa doutrina no coração. Hoje, sem a cruz, não pode haver cura, né? Porque Deus já tinha mostrado isso através de Moisés, lá no deserto de Mara. Sem a cruz não pode haver cura. Os israelitas tornaram a ficar doentes, né? Eles tornaram a ficar doentes. Sim, mas quando eles tornaram a ficar doentes, Deus não enviou enfermidades para eles, porque Deus não manda doença para ninguém. A doença, ela anda acoplada com o pecado. Porque pecado é sinônimo de doença. A doença é literalmente o pecado. Quando alguém peca, alguém atrai a doença, porque a doença sempre vem com o pecado, né? E Deus não manda doença para a gente, porque se Deus mandasse doença, ele estava mandando que a gente pecasse. Ele só mandaria doença para a gente se ele mandasse que a gente pecasse. Ele não manda que a gente peque.
A doença vem com o pecado. Deus ensina na palavra dele que nós é que não podemos pecar. Nós não devemos violar a lei, porque pecado, lá na primeira carta de João, capítulo 3, é a transgressão da lei. Se pecado é a transgressão da lei, Deus não jamais vai mandar alguém transgredir a lei dele. Atentem bem para esse detalhe. Quando aquele povo pecou, Deus não enviou a enfermidade, ela foi causada pelo pecado deles. Então lá em Números, no livro de Números, capítulo 21, vocês verão que com o pecado daquele povo se envolvendo com as mulheres prostitutas lá de Moabe, né? Quando o rei de Moabe não conseguiu fazer com que Balaão tinha sido chamado por Balaque, né, para amaldiçoar o povo. Balaão não conseguiu porque aquele povo estava protegido por Deus abençoado. Então, Balaão deu uma ideia maquiavélica, uma ideia demoníaca para o rei Balaque, dizendo que ele mandasse mulheres sedutoras até o arraial dos israelitas, que eles iriam pecar com aquelas mulheres. E se eles violassem a lei de Deus, eles ficavam agora com a brecha espiritual para serem suscetíveis, né, de pagar o preço e receber a maldição. Porque maldição se recebe com a transgressão da palavra de Deus. Eu ensinei isso muitas vezes na Assembleia de Cristo. Nós recebemos maldição quando violamos a palavra de Deus. E aquele povo transgrediu a lei porque as mulheres chegavam lá, né, e se prostituíam com os israelitas. E então Deus, com aquele pecado, Deus mandou serpentes. Ele não mandou enfermidade, mandou serpentes. E as serpentes foram matando muita gente. Num dia só lá matou, salvo engano, 23 mil judeus, né? Só num dia, né? 23 mil judeus mortos. E eles ficaram desesperados e clamaram a Moisés: mas aí, nós vamos nos acabar aqui, as serpentes estão matando muita gente, estão matando muitos, e nós precisamos de uma ajuda. E Moisés foi buscar ajuda com Deus. Foi quando Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente, né? Uma serpente de bronze, lá no canto mais alto, de onde eles estavam acampados. Quando alguém fosse mordido de serpente, se fosse até aquela serpente de bronze, e olhasse para aquela serpente de bronze, seria curado, né? Não morreria com o veneno daquela serpente. Então, isso quer nos dizer o quê? Que nós estávamos com pecado e o salário do pecado era a morte. Mas quando nós fomos até a Cristo, até a cruz do Calvário, porque aquela serpente de bronze também prefigurava Cristo cravado no madeiro em nosso lugar. E quando a gente vai até a Cristo, olha lá o Calvário, olha a cruz do Calvário, vai até a Cristo, arrependido de verdade, aí nós recebemos a cura pelos nossos pecados. Nós iremos agora andarmos sarados, mas se continuarmos em obediência, nunca vamos ser atingidos por enfermidade. Deus enviou seu Filho para o Calvário, foi tanto para curar a nossa alma, né, como o nosso corpo. Ele enviou Cristo para isso, para curar a nossa alma e o nosso corpo, e assim manter o espírito pronto para Deus sempre, né? Então, a coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo, ela fez com que sangrasse a cabeça de Jesus Cristo. E aquele sangramento era para a cura da nossa mente. Olha, o madeiro era para nos curar das enfermidades do corpo e da alma. Já aquela coroa que cravaram na cabeça do Senhor Jesus, era uma coroa que era para curar a nossa mente. Vocês estão lembrados agora, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 de Romanos, né? Romanos 12, 2 diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que isso possa acontecer conosco, renovação da nossa mente, a metanoia que vai ocorrer em nós, a renovação mental, vai ocorrer porque Cristo já sofreu tudo o que tinha que sofrer
para que a nossa mente fosse completamente restaurada e voltada para Deus, né? Com aquela coroa de espinhos. Então, vamos continuar entendendo isso. Quando Jesus Cristo foi açoitado, quando ele foi açoitado nas costas, suas feridas foram pelas nossas enfermidades. Se vocês têm dúvida, é só ir lá em Isaías, no profeta messiânico, no capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz isso. Diz que certamente ele tomou nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ou seja, pelos nossos pecados. E foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarados de todas as doenças. Estão lembrados que nós fomos sarados pelas pisaduras de Cristo? Eu preciso lembrar vocês. Pastor, quer dizer que todo ser humano está doente, todo ser humano vive doente. O que foi que Isaías falou lá no capítulo 1 de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 6, ele disse que todos nós estamos doentes. Por quê? Porque todos nós nascemos em pecado. Nós, quando nascemos, já nascemos em pecado, porque nós somos frutos da semente adâmica. Então, já nascemos em pecado, e quando nascemos em pecado, nós já nascemos doentes. É por isso que Isaías, no capítulo 1, versículo 6, diz que da planta do nosso pé até a nossa cabeça, nós vivemos com feridas, com inflamações, né? Com inflamações malignas. E que inflamação é essa? Pelo mundo espiritual. Todos nós somos doentes por conta do pecado. Mas nós precisamos dessa cura de Deus nas nossas vidas, através de seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vamos lá no Calvário, arrependidos dos nossos pecados, das nossas condutas, das nossas ações e omissões deste mundo, e nos voltamos para Ele, para Cristo, aí nós, com certeza, recebemos o perdão de Deus, se o arrependimento for sincero de coração. Recebemos o perdão de Deus e somos automaticamente curados. Então, lembrado que tem muita gente que está num leito de hospital e algum irmão ou irmã vai num trabalho evangelístico, vai lá, fala da palavra de Deus, ora, faz um louvor e depois pergunta se aquela pessoa se ela foi tocada de verdade, se for um escolhido de Deus, diga-se de passagem, hoje eu já digo logo, se for um eleito de Deus, quando ouviu a palavra, foi tocado pela palavra. Aí o evangelista vai, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Aí ele diz de todo coração, aceito, eu me arrependo de toda a minha vida de pecado e aceito Jesus como Salvador. Aí ele, não tem perigo dele morrer ali naquela situação. A maioria das pessoas voltam para suas casas curadas. Sabe por quê? Porque a cura acontece automaticamente quando se arrepende de verdade, que se vai a Cristo, aceitando-o como Senhor, com arrependimento verdadeiro, a cura, o milagre da cura acontece. Foi o pacto que Deus fez lá com aquele povo, mostrando que era um pacto que ele tinha conosco, para nos curar de todas as enfermidades. É por isso que diz que todo aquele castigo que ele sofreu, né, a caminho do Gólgota, e chegou lá no Gólgota, cravado no madeiro, em nosso lugar, aquela coroa de ferro que botaram na cabeça dele, enferrujada, que até provocou tétano, tudo aquilo ali, foi por nós. Ele morreu por nós, está lá em Isaías, capítulo 53, livro do profeta Isaías. Ele morreu por nós, e nós precisamos receber, né, todo aquele sacrifício vicário de Jesus Cristo, para poder sermos salvos. Não é religião que salva. Religião não salva ninguém. Nós temos 5 religiões oficiais e temos milhares de outras seitas, né? Grupos religiosos que são seitas. Religião oficial são 5. Mas nenhuma religião pode salvar ninguém. Religião são coisas criadas pelo homem. Doutrinas também criadas pelo homem. E Jesus fala isso lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, né, no versículo 6 e diante, Jesus fala sobre isso, que religião não salva. Quem salva é a palavra de Deus.
quem salva a gente e quem nos cura é a palavra de Deus. Cura, liberta e restaura a nossa vida. É essa a palavra de Deus. Então, amados, vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados o que Jesus havia falado para Nicodemo, né? Jesus, quando estava naquela conversa com Nicodemos, um dos principais do Sinédrio, um dos príncipes do Sinédrio, né? Esse Nicodemos era a terceira maior autoridade dentro do Sinédrio. Dos 70 integrantes do Sinédrio, ele era a terceira colocação, era a terceira maior autoridade. E Nicodemos, quando foi procurar Jesus de noite, que não poderia procurar de dia, porque como autoridade ele não poderia conversar com pessoas do povão, ele foi de noite, de capô, vestiu uma roupa escura, uma bata preta e capô para ninguém conhecer. Ele foi lá no monte conversar com Jesus. Dentro daquela conversa toda que eu não vou entrar nesse detalhe, porque todos conhecem essa história de Nicodemo, dentro daquela conversa toda, lá no capítulo 3, versículo 14, teve um momento que Jesus disse a ele: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Olha bem, Jesus revelou a Nicodemos que aquela serpente no deserto era uma prefiguração do que ele iria passar. Ele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, iria passar. Aquela serpente de bronze foi Deus que mandou Moisés fabricar para uma prefiguração. Agora, na realidade, Cristo foi cravado naquele madeiro para poder nos salvar, nos curar e nos dar a vida eterna. Mas só, ele diz aí, para que todos o que nele crê. Todos o que nele crê. Porque, mas eu creio que ele morreu no Calvário por nós. Não basta você crer que Jesus morreu no Calvário por você. Me perdoe. Não basta isso. Não basta você saber que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus morreu naquele Calvário por você. Não basta. Sabe por quê? Porque só vai ter feito aquele sacrifício vicário na minha e na tua vida se nós nos arrependermos de verdade, aceitarmos Jesus como Senhor e agora passarmos a obedecer esta verdade, que é a palavra dele. Se a gente não viver essa verdade, essa palavra, e não cumprir essa verdade, nós nunca seremos salvos. É ilusão de quem pensar que vai ser salvo porque crê que Cristo morreu na cruz para nos salvar. É ilusão quando alguém morre e as pessoas mandam fazer celebrações religiosas, pensando que aquilo vai aliviar a situação de alguém. Não, porque a oração pelos mortos justos, não vai acrescentar nenhum mérito mais. Ele já vai ser beneficiado mesmo, que é para ganhar a salvação do outro lado. E a oração pelos mortos ímpios, pecadores, também não vai diminuir o castigo que está reservado para eles do outro lado. Não vai. A gente tem que entender essa realidade, amados. Por favor, entenda essa realidade. Se não entendermos essa realidade, nós corremos risco de perder a salvação. Então, vamos em frente. Quando Jesus disse a Nicodemos isso, era para dizer, aquela serpente do deserto representava a minha figura, morrendo na cruz, que eu vou morrer na cruz. Eu vou morrer na cruz para que todo que em mim crê ganhe vida eterna, seja salvo. Ou seja, vai ser curado também. Salvação é cura. Salvar significa curar. Doença é pecado. Quem peca, adquire a doença. Então, nós precisamos viver sempre com isso guardado na nossa mente e no nosso coração. Quando o pecado entra, a enfermidade vem com ele. Olha bem, quando o pecado entra, a enfermidade vem com ele. E algo mais, quando o pecado vai embora, leva consigo a doença. Se o pecado entra em nós, é claro que a enfermidade vem com ele e nós vamos ficar doentes. Mais dia menos dia, nós iremos ficar doentes por conta do pecado. Mas, quando esse pecado vai embora, ou seja, quando a gente se arrepende desse pecado verdadeiramente, vai a Cristo arrependido, aceitando aquele sacrifício vicário dele, aí esse pecado, ele vai embora e a doença também. Porque o pecado, quando vai embora, leva consigo a doença. O pecado anda acoplado com a doença. Nunca esqueçam disso. Quando alguém se salva, esse alguém se cura. Quem aceita a salvação de verdade, se arrepende de verdade
e faz a confissão de fé em Cristo Jesus, essa pessoa fica curada de todas as mazelas, tanto materiais como espirituais, tanto as doenças físicas como as doenças espirituais, porque as doenças físicas, ainda, diga-se de passagem, tem muitas doenças físicas que a pessoa pode até aliviar com a terapêutica medicamentosa dos médicos deste mundo, mas as doenças espirituais só Cristo pode nos curar, porque os médicos do mundo não curam. Quando a gente está com enfermidade espiritual, já dei essa doutrina para vocês, toda vez que a gente está com um problema de enfermidade espiritual, e essa enfermidade espiritual está repercutindo no fígado, nos rins, nos pulmões, ou seja lá onde for, aí o médico vai passando remédio para curar aquilo ali, mas quanto mais ele passa remédio, mais vai ficando pior, porque aquela enfermidade é espiritual. Então, a única saída é correr até a cruz do Calvário, arrependido dos pecados e aceitar Jesus Cristo como Senhor. E Ele assegura-nos a cura. Nunca esqueçam disso, né? Nunca esqueçam. Olhe para a cruz, ó, lá no Números 21, versículos 5 e 8, aconteceu esse fato dos judeus estarem sendo picados pela serpente. Deus mandou Moisés fazer aquela serpente de bronze. Quando um era picado, eles corriam e ficavam olhando para a serpente de bronze, e Deus não deixava eles morrer. Para quê? Por que Deus fazia isso? Para Deus mostrar que os bens vindouros, quer dizer, a verdadeira igreja dele, a Israel verdadeira dele, que é espiritual, que somos nós, a igreja de Cristo, os verdadeiros judeus e a verdadeira Israel dele, somos nós, os da fé, os que creem em Deus e aceitaram Jesus como Senhor. Então, ele queria nos ensinar isso, que quando olhamos para a cruz, arrependidos dos pecados, nós somos curados e asseguramos a nossa salvação eterna. Nunca esqueçam disso, né? Nunca esqueçam disso. Porque se desobedecermos a Deus, depois da aliança, se ainda desobedecermos ao Senhor, nós podemos esperar que as serpentes nos mordam. As serpentes vão morder. Só que as serpentes que vão morder a gente não são aquelas mesmas serpentes que estavam lá no deserto lá, não. Fiquem pensando, a serpente que vai morder a gente, as serpentes, são os anjos caídos, Satanás e seu exército de anjos malignos. Essas são as serpentes que vai morder um crente que fez uma aliança com Cristo e agora se desviou dos caminhos de Deus, desobedeceu a palavra. Então vai pagar o preço. Essa serpente vai morder e vai nos levar à morte. Porque o salário do pecado... Nunca esqueçam desse detalhe. Lá em Eclesiastes capítulo 10, versículo 8, eu sempre lembro esse versículo para vocês. Em Eclesiastes 10, 8, nos diz isso, né? Estão lembrados que diz isso em Eclesiastes? Quando diz assim, ó, 10, 8, quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quando nós abrir uma cova é quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós vamos morrer. Porque pecar é abrir uma cova. E vamos cair dentro dessa cova porque vamos morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Né? Ou quem abre alguns pecados, né, abomináveis ao Senhor, ele abriu uma brecha no muro espiritual dele e vai ficar sujeito ao ataque da serpente, do diabo ou de um de seus anjos malignos. Nunca esqueçam disso, amado. Coloquem isso em prática no coração, obedecendo a palavra de Deus, orando. E muitas vezes, se a luta for grande, a batalha for grande, para que você venha cair no pecado, jejum, faça oração, mas não abra mão da obediência incondicional à palavra de Deus, porque é Deus quem nos assegura a vitória da salvação, da cura e uma vida eterna ao lado dele. Nunca nós podemos esquecer isso. Então, atende bem. A primeira vez que Deus vai ter com o povo que ele libertou do Egito foi para mostrar, né? Foi para mostrar a primeira vez, lá em Êxodo 15, 25, Deus mostrou uma árvore, né? O madeiro para aquele povo, que era para prefigurar
a cruz que Cristo iria ser cravado. A segunda vez, em 21:8, ordenou que Moisés fizesse uma serpente de bronze para salvar o povo das picadas de cobra. Se alguém disser, é a vontade de Deus para mim que fique doente, eu já vi muito crente sem sabedoria que diz isso. Isso é porque é a vontade de Deus eu ficar doente. Não diga isso não, porque você está praticando uma abominação contra Deus e está afrontando Deus. Porque não é vontade de Deus que ninguém fique doente. Eu repito novamente. A vontade de Deus não é para ninguém ficar doente. Seria o mesmo que dizer, é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus que eu viva em pecado. Você pode dizer que é a vontade de Deus você viver em pecado? Assim como você não pode dizer isso, você não pode dizer que é a vontade de Deus que você fique doente. Você fica doente porque é desobediente à palavra, você fica doente porque não conhece a palavra de Deus, não tem Jesus Cristo na sua vida, então você vive solto no mundo. E o diabo e seus anjos vivem atacando aqueles que não têm proteção nem cobertura espiritual. Mas, quando vai-se a Cristo, nós recebemos, com certeza nós recebemos a proteção e cobertura espiritual para nos livrar de todo mal. Por isso que o plano de Deus é saúde e cura para todos nós, para os seus filhos, aqueles que fazem aliança com Cristo e que aceitam a sua palavra da verdade. Então, para todos os que aceitam a sua palavra da verdade, o plano de Deus é saúde e cura. Então, lembrado do Salmo 133, Salmo 103, versículo 1 e 2. No Salmo 103, versículo 1 e 2, o salmista, cheio de inspiração divina, diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiz o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí ele diz, no Salmo 103, ele ainda continua no versículo seguinte, do Salmo 103, ele ainda diz assim, o salmista, olha que coisa maravilhosa. Aqui a confissão do salmista. Ele diz assim: ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. No versículo 3 do Salmo 103. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Então Deus não manda enfermidade para ninguém. Nós aqui atraímos a enfermidade quando pecamos. Na hora que comete o pecado, nós atraímos as doenças, tanto físicas como espirituais, e ficamos agora suscetíveis de morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Como está lá em Romanos capítulo 6, versículo 33. Não esqueçam disso. Amados, quando o Senhor perdoa os pecados, Ele sempre inclui a cura. Se houver perdão de Deus para os nossos pecados, a nossa cura está garantida, física ou espiritualmente. Seja qual for a doença que nós tivermos, se for uma doença material ou uma doença espiritual, ela está garantida de ser curada quando o nosso Deus perdoa o nosso pecado. Porque se Ele perdoa o nosso pecado é porque houve um arrependimento sincero da nossa parte. Um arrependimento perante Deus, não perante o mundo. Que eu sempre esclareço, né? Lá na segunda epístola de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 7, versículo 10, ele diz o quê? Que existe o arrependimento perante Deus e o arrependimento perante o mundo. O arrependimento perante Deus é o arrependimento verdadeiro, né? É o arrependimento verdadeiro que gera perdão de Deus e, consequentemente, apagar as nossas transgressões, os nossos pecados e nos curar. Mas o arrependimento perante o mundo é remorso. Uma pessoa peca e fica com remorso, estou com remorso. Eu estou com remorso, traí minha esposa. Estou com remorso, traí meu marido. Eu estou com remorso que eu pratiquei um ato desonesto. Fiz isso e aquilo outro. Está com remorso? Remorso não vai receber perdão de Deus. O perdão de Deus tem que ser um arrependimento sincero do teu coração. Arrependimento diante dele. Senhor, os teus olhos estão em todo lugar contemplando os bons e os maus, e eu sei que tu sabes tudo da minha vida e o que eu andei fazendo de errado. Então me perdoa, Senhor. E Deus então vai te perdoar. Se for um arrependimento sincero, Ele te perdoa, apaga teus pecados, tuas transgressões e te cura de qualquer doença física ou espiritual. Não esqueçam disso, né? Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15 de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos quer orientar sobre isso, né? Nos orienta sobre isso.
Tiago 5, 14, 15 diz assim, ó. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Para que a cura aconteça, tem que haver o perdão do pecado, eu vou mostrar isso. Deus prometeu essa verdade, sabe aonde? Lá no livro do profeta Isaías também, profeta messiânico. Lá no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 24, está escrito o seguinte: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Olha bem, Deus está dizendo que nenhum morador de Jerusalém vai ficar doente, vai dizer que está doente. Por quê? Porque ao povo que habita na Jerusalém, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Mas vocês já pararam para pensar que isso que foi dito lá no Antigo Testamento, Deus estava dizendo isso para quem? Para aquele templo lá? Deus estava dizendo isso para a igreja dele, para os que são dele. Deus estava dizendo para nós nos dias de hoje, nós somos a Jerusalém de Deus na terra. A igreja do Senhor é que é a Jerusalém de Deus na terra. Então, se nós somos o povo que habita na igreja do Senhor, na igreja de Jesus Cristo, nós não podemos dizer que estamos doentes, mas só pode dizer só pode dizer que não estão doentes aqueles que vivem em obediência à palavra, porque as igrejas evangélicas, os templos, estão cheios de gente que se dizem crentes, mas que não obedecem à palavra, afrontam a palavra, afrontam as lideranças espirituais, afrontam os irmãos, tem ódio dos irmãos, não respeitam o próximo. Então, pessoas desse tipo, elas não têm como receber garantia de Deus de que não vai ficar doente. Não tem, porque Deus está garantindo que o pecado é perdoado para aqueles que se arrependem de sua iniquidade. E quando alguém se arrepende de sua iniquidade, Deus cura o corpo e a alma. E se cura a alma, a nossa mente também será modificada. E se a mente foi modificada, foi renovada, nós não vamos mais andar com ódio no coração, com desrespeito ao próximo, desejando mal aos outros. Não, a gente tem que suportar. Se não ama, mas pelo menos suporta. Suportai-vos uns aos outros. Né? Nós não podemos dizer que amamos todo mundo, porque isso seria uma hipocrisia. Uma hipocrisia religiosa. Mas nós podemos suportar. Agora, quem suporta, termina amando. Porque quando alguém está errado e está sendo suportado, essa pessoa mesmo se incomoda. E ela termina pedindo perdão também. E o amor pode surgir, o amor cristão, de irmandade, né? Então, vamos pensar aqui o seguinte. Não é a intenção de Deus que o problema volte. Escuta bem. Não é a intenção de Deus que o problema volte, que a doença volte. Lá em Êxodo 23, 25, está dito o seguinte, ó. Êxodo capítulo 23, versículo 25, Deus está dizendo assim: servireis ao vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Quando nós nos tornamos filhos de Deus com a aliança que fizemos, se nós passarmos a servir a Deus, né? Passarmos a servir a Deus, e como é que nós servimos a Deus? Obedecendo a sua palavra, cumprindo a sua vontade. Se obedecemos e fazemos a vontade de Deus, aí Deus está dizendo que ele vai abençoar o nosso pão e a nossa água. O que é abençoar o nosso pão e a nossa água? Deus vai prover tudo que a gente precisa neste mundo. Abençoar o pão e a água é prover o que a gente precisa nesse mundo. Não vai faltar para nós alimentos, materiais, não vai faltar para nós provisões que nós necessitamos, né? Para nós, para a nossa família, não falta nada. Nós precisamos simplesmente obedecer a palavra de Deus e cumprir a sua vontade, e tudo isso vai ser suprido para nós: o pão e a água, o alimento e a bebida, e o bem-estar de uma família,
né? O bem-estar completo de uma família. E ainda por cima Deus está dizendo que vai tirar de nosso meio as nossas enfermidades. Quem tiver dúvida é só ir lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 25, que está escrito isso. Lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 22 de Provérbios, diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Não deixes a palavra e os ensinamentos se apartar dos nossos olhos, né? O que é que ele está dizendo com isso, Deus? Leia minha palavra diariamente. Não deixe que teus olhos se apartem dessa palavra da verdade para ir te alimentando e te botando fé no coração. Ele diz: guarda-os no mais íntimo do teu coração. Todo dia quando tu lê a palavra, guarda essa palavra no teu coração e se esforça para cumpri-la e fazer a vontade de Deus. Ele diz: guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. É vida para quem acha e saúde para o seu corpo. Olha que palavra maravilhosa essa de Provérbios, capítulo 4, versículo 20 e 22. Aí eu pergunto, qual a razão disso? Se a gente perguntasse: Deus, qual é a razão de o Senhor agir assim com essas promessas em nossas vidas? Aí ele diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai Deus, né? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. E essa glorificação é corpo e espírito, né? No nosso corpo e no nosso espírito. Lá em João 6,63 diz: o espírito é que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Então, nós temos que glorificar a Deus no corpo e no espírito, né? Tanto o corpo material como o corpo espiritual. Glorificar a Deus no corpo material é, por exemplo, ter mais, aqueles que já professam a fé evangélica, ter mais cuidado para não andarem se vestindo com malícia, para atrair a cobiça de homens, mulheres que vestem roupas curtas para atrair a cobiça de homens, homens também que vestem roupinhas para mostrar o corpinho bombado, para as mulheres ficar com cobiças também dos olhos, pensamentos malignos. E a gente tem que dar bom testemunho, boa conduta, para que Deus possa ver que nós o estamos glorificando tanto no nosso corpo físico como no nosso corpo espiritual. Entenderam agora? Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz isso. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, diz o que eu acabei de ler. Então, finalizando aqui, é da vontade de Deus que você tenha saúde. Escuta bem, é da vontade de Deus que você sempre tenha saúde. Deus não deseja que ninguém fique doente. Foi isso que o leproso quis saber. Sabia? O leproso quis saber justamente isso de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41, escuta bem aqui. Tem também nos outros dois evangelhos sinóticos. Os três evangelhos sinóticos trazem a mesma passagem. Marcos, capítulo 1, versículo 40, 41. Lá em Mateus, capítulo 8, versículo 1 a 4 também, né? E lá em Lucas, capítulo 5, versículo 12 a 16. Nos três evangelhos sinóticos tem a mesma situação daquele leproso, que queria saber, que ele quis saber de Jesus o seguinte. Ele disse assim, Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41, diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e aquele leproso ficou limpo. Vocês estão entendendo aqui o que é que eu acabei de dizer? Que é da vontade de Deus que todos nós tenhamos saúde, que todos nós andemos saudáveis, com vida longa nesta terra, se aproximando do tempo que Deus estabeleceu para cada um de nós, com obediência à palavra. E quando sairmos deste mundo, a certeza de que teremos a salvação eterna
com um lugar reservado para nós lá na Jerusalém Celeste. Nunca esqueçam disso. Esse Deus maravilhoso é que nos promete isso e vai cumprir em nossas vidas. Que Deus nesta noite possa aplicar em vossos corações esta palavra que foi ministrada agora à noite e que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Eu aproveito, antes de fazer a oração final e proferir a bênção apostólica, eu quero comunicar a todos que estão ligados com a live, já botei anúncios nos grupos, que por questão de pedidos de vários irmãos que vão ter que se ausentar de Fortaleza para passar Natal com famílias no interior e tudo, e outros também que já não estão comparecendo presencialmente, estão em casa, etc. Eu reuni o presbitério hoje, né? Reuni os integrantes do presbitério, e que nós só somos 6, o nosso irmão Bruno, que é mestre de escola, está fora, né, do Ceará. Ele não participou porque eu não consegui conectar o telefone dele, mas reuni o pastor Vitor, o presbítero Cício, o diácono Renato, eu e a ministra de louvor, minha esposa Ila. E nós, então, depois que apreciamos toda a situação, resolvemos que o nosso culto de celebração de Natal, a festa da cristandade, vai ocorrer no domingo, no próximo domingo, para que a noite de Natal as famílias passem junto e façam o seu culto doméstico, leiam uma palavra e orem uns pelos outros, orem pela família, para que Deus promova um novo ano ricamente abençoado. Então, a celebração natalina vai ser domingo, no nosso culto de domingo à tarde, às 17 horas, no Parque Arvoredo, e também pelo Instagram aqui, na live do Instagram. Vai ser transmitido também pelo Instagram. O culto de domingo é o culto do Natal. E o Ano Novo também vai ser do mesmo jeito. Não vai ter celebração no dia de Ano Novo. Nós vamos deixar, que é sexta-feira, nós vamos deixar para no domingo fazer a celebração do culto de Ano Novo na igreja também e pelo Instagram, ok? Então não esqueça disso, avisem aos que não estão com essa informação, porque tudo foi tratado e decidido pelo presbitério, não foi só por mim como pastor presidente. Eu fiz questão de ouvir também o presbitério para que Deus pudesse abençoar essa nossa decisão, e nós temos o Natal de Cristo todo dia na nossa vida, né? O mundo pode comemorar o Natal só na época de 25 de dezembro, que, me perdoe a franqueza, Jesus nem nessa data nasceu, que eu vou dar uma doutrina aqui por esses dias, mostrando que o período que Jesus nasceu foi outro. Foi na primeira quinzena de setembro, não foi em dezembro. Dezembro quem fez isso foi um imperador romano, foi um líder religioso romano, né, para agradar o império. Então, eu vou dar essa doutrina para vocês entenderem todinho dentro da palavra, provando que Jesus não nasceu nessa época. Mas como é uma festa da cristandade, nós vamos comemorar também, porque é festa para Cristo, e também dizer para o mundo que nós evangélicos que vivemos da palavra da verdade, o nosso Natal com Cristo é todo dia, porque todo dia Cristo tem que nascer dentro de nós. Todo dia nós temos esse nascimento de Cristo dentro de nós, porque todo dia nós precisamos nos converter dos maus caminhos e perseverar na sua palavra, na obediência à sua verdade, até que partamos deste mundo para o encontro com Ele. Tudo para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Que Deus possa aplicar a doutrina desta noite no coração de todos. Vamos fazer uma oração e em seguida proferirei a bênção apostólica. Soberano Deus e sempre eterno Pai, mais uma vez nós queremos pedir permissão para entrar na tua santa presença, desta feita para te agradecer por esse momento que passamos aqui estudando a tua palavra. Senhor, que esta palavra que foi ministrada entre no coração e na mente de cada servo teu que estava conectado com esta live, que eles possam, meu Senhor e meu Deus, pôr esta palavra em prática, esses ensinamentos, e possam ver que tu só queres o nosso bem, tu só queres saúde para nós. Tu nunca desejaste enfermidade para nenhum de nós, e que é uma blasfêmia alguém dizer que tu mandaste uma enfermidade para quem quer que seja.
Tu só queres cura, saúde para todo o povo. Mas para recebermos isso, nós temos que viver, meu Deus, em razão de teu Filho Jesus Cristo. Temos que aceitar aquele sacrifício que ele passou lá no Calvário por nós. Senhor, fortalece mais e mais a nossa fé, nos guarda, nos livra e nos defende, provisiona de todo, nos provisiona também, Senhor. Livra-nos de todos os males, tanto no campo material como espiritual. Sê conosco em todos os momentos. Abençoa estes festejos natalinos e festejos de final de ano, e que teu povo fique sobre a tua mais rigorosa proteção, meu Senhor, meu Deus, que tu possa guardá-los debaixo do teu santo esconderijo. Continua guardando o teu povo debaixo do teu santo esconderijo, para que nenhum mal, tanto no campo material como espiritual, possa alcançá-lo, teu povo. Nenhum vírus, bactéria, fungo, inseto, réptil, qualquer animal nocivo possa atingir teu povo, porque tu és um Deus que promete o que cumpre, e todos aqueles que estão em obediência à tua verdade sempre estarão guardados no teu santo esconderijo. E assim, meu Deus, sê conosco, dá-nos uma noite de sono reparadora, assegura-nos um restante de semana ricamente abençoado, e que tudo seja feito para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É assim que eu te oro e de já te agradeço no nome precioso do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Receba a sua bênção apostólica e que Deus possa ser com cada um de vocês que estavam conosco conectados, não só os irmãos da Assembleia de Deus, mas todos os que estavam acompanhando a nossa live e aprendendo um pouco mais da verdade de Deus. É o que eu desejo a todos, e fiquem todos com a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Quero dizer para vocês que quarta-feira vai seguir aquele revezamento. Quarta-feira que vem, que é a última quarta-feira do ano, o culto de doutrina será ministrado pelo pastor Vitor. O pastor Vitor é quem vai ministrar o culto de doutrina de quarta-feira aqui pelo Instagram. E fiquemos ligados que vai ser uma doutrina de final de ano, vai ser abençoada para encher mais e mais o nosso coração de fé. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz.